estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estão prontos para a nossa aula de língua portuguesa? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula 25. Eu sou a professora Daiane. Vamos então agora olhar quais os materiais necessários para essa nossa aula? Vejam lá. Para a nossa aula vamos precisar do caderno, do lápis, da borracha, do apontador e de um lápis de cor. Então agora eu tenho certeza que está tudo separadinho aí em cima da sua mesa e nós vamos anotar o nosso cabeçalho. Coloque a data de hoje, o seu nome completo e escreva aula 25 de LP, que significa Língua Portuguesa, aí no seu caderno, e nós já voltamos. Tudo certinho? Vamos então lembrar o que fizemos na aula passada? Na aula passada organizamos uma frase, lembram? As palavras estavam desordenadas. Qual a frase que encontramos? Que cada chapéu tem história. Depois nós vimos o sentido da palavra glória no dicionário, lembram? Muito bem. Depois vimos como será que o dono do chapéu faria para deixá-lo cheio de glória. Como que era? Vocês lembram? Como ele faz para deixar o chapéu cheio de glória? Olhem lá, usando o chapéu. Depois fizemos uma outra atividade que vocês deveriam colorir o chapéu de acordo com a resposta correta. Certo? E hoje? Na aula de hoje eu trouxe novamente o vídeo da professora Suzy, que ela nos recitou um trechinho do cordel. Então, de olho na sua tela, que nós vamos rever o vídeo da professora Suzy, um cordel para muitos chapéus. Tem chapéu de toda sorte para a gente usar?
na cabeça. Se o sol estiver forte ou ainda que anoiteça, mesmo que não pareça, cada chapéu tem história. Um dono que o mereça e que o deixe cheio de glória. Tem chapéu bem pontudo que quem usa é a bruxa. Tem um que dobra e tudo, outro que estica e puxa. Tem chapéu de cangaceiro. Quem usou foi o Lampião. Ai, o cabra era encrenqueiro, gostava de confusão. Sem falar Napoleão, que com seu chapéu tão lembrado, montado num alazão, cantando marcha, soldado. Tem chapéu de marinheiro que navega pelo mar. Tem chapéu de cozinheiro que gosta de cozinhar. E se você for pescar, pode usar chapéu de palha. Quando o calor esquentar, a sombra não atrapalha. Tem chapéu de mexicano que tem nome de sombreiro. É de couro e não é de pano. O chapéu do vaqueiro. O coelho sai inteiro de dentro de uma cartola. O mágico é bem faceiro. Tem varinha, luva e gola. Bacana a forma com que a professora Suzy nos mostrou a história de cordel. Ela nos declamou o cordel, né? Então essa maneira cantada de contar a história do cordel, ela se torna divertida para nós ouvirmos, certo? Então, vamos lembrar agora. Na primeira aula, vimos o vídeo da professora Suzy e vimos também um trecho do cordel no livro. Na aula passada, lemos o texto do cordel impresso. A professora trouxe o texto aqui impresso na folha de papel. Mas vamos pensar um pouco que gênero textual é este do cordel. Então, olhem lá. Um cordel para muitos chapéus. O gênero desse texto está escrito no título do nosso livro. Um cordel para muitos chapéus. Então, o nosso gênero é cordel. E cordel nos lembra uma palavra. Cordel nos lembra a palavra corda. Olhem lá. Mas por que será que cordel lembra corda? O que será que cordel tem a ver com a palavra corda? Acompanhem lá comigo. O cordel, em muitos lugares, ele é vendido na forma que aparece nesta imagem. Ele é pendurado em cordas, ele é pendurado em varais. Mas você sabe por que os cordéis são vendidos desta forma, pendurados em varais? Para entender melhor sobre os cordéis, nós temos que voltar para o lugar onde os cordéis surgiram. Então vamos ver de onde surgiu esse costume dos cordéis pendurados em cordas, em varais. Acompanhem comigo lá na tela. O cordel surgiu em um país pequeno chamado Portugal. Olhem lá. Nós moramos no Brasil. Os portugueses, eles atravessaram o oceano e vieram morar aqui no Brasil. E trouxeram com eles esses diferentes costumes de Portugal, como o jeito de vestir, a alimentação, e trouxeram esta literatura, o cordel. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles se estabeleceram na região Nordeste, que é essa região que eu estou mostrando para vocês aí em azul. Nós moramos na região sul do nosso país, essa que está em amarelo. Por esse motivo, é comum que os cordéis apresentem coisas referentes ao costume dos nordestinos, né? Ao costume do Nordeste. A cultura nordestina
é que está representada na maioria dos cordéis. Mas o que é cultura? Você sabe me dizer o que é cultura? A cultura é a tradição de um povo, são as festas, as danças, o jeito de falar, alguns animais da região, vegetação. Por isso que é comum encontrar nos cordéis as histórias com características dos povos do Nordeste. Então foi ali na região Nordeste que surgiram os primeiros cordéis brasileiros. E agora que nós já aprendemos um pouquinho de onde veio o cordel, onde surgiu os cordéis, vamos ver como é um pouco deste gênero cordel, algumas características do gênero cordel. Vamos lá? Primeira característica, quem escreve? Quem escreve o cordel? Quem escreve o cordel são os cordelistas. Então acompanhem lá. Os cordelistas escrevem os cordéis. A Mariane Biggio é uma cordelista. E os cordelistas mais tradicionais, eles declamam os cordéis. Pode ser somente com a voz ou usando algum tipo de instrumento. Mas os cordelistas, eles declamam apenas um trechinho do cordel. Assim como no vídeo aparece apenas um trecho, né? A professora Suzy gravou apenas um trecho do cordel. Os cordelistas muitas vezes fazem isso nas ruas. Eles declamam um trecho do cordel para que as pessoas fiquem curiosas para saber o que mais tem nesse texto, o que mais tem nesse cordel. E elas comprem esses cordéis para terminar de ler nas suas casas. E agora? Onde pode ser escrito o cordel? Então, onde ele pode ser escrito? Nós vimos o livro, o cordel, então nós sabemos que o cordel pode ser escrito em livros, mas o cordel também pode ser escrito em folhetos. E nós podemos encontrar também os cordéis na internet. Acompanhem comigo. Esses cordéis que vocês estão vendo aí na tela, eles foram escritos em folhetos. O próprio cordelista escreve o cordel nesses folhetos. Eu quero que você preste atenção nos desenhos que tem na capa desses folhetos. Esses desenhos também são feitos pelos cordelistas. Então, o cordelista, além de fazer o texto, faz o folheto e também faz o desenho, ele que produz a capa deste folheto. E o nome desse desenho é xilogravura. Então, como é feito esse processo de xilogravura? Então, o cordelista pega uma placa de madeira, e esse processo é totalmente artesanal. Nesta placa de madeira, ele vai esculpindo o desenho que ele quer que seja representado na capa do folheto do cordel. Depois que ele esculpe esse desenho, ele passa uma tinta e ele carimba essa placa de madeira na capa do cordel. E fica lá como o desenho, né, a capa do livro do cordel. Já no livro, né, Um Cordel para Muitos Chapéus, não foi a Mariane Biggio que fez a capa. Nós vimos nas outras aulas que esteve uma ilustradora que fez essa capa para Mariane Biggio. E depois todo o livro dela foi feito numa gráfica. Então olhem lá o processo de xilogravura. Então eles estão esculpindo a placa de madeira, estão passando a tinta, é uma tinta preta, para depois ser carimbada no papel, no folheto, para assim produzir a capa do cordel. Vamos continuar aqui então. A quem se destina o cordel? O cordel, ele se destina para todas as pessoas. Então, ele se destina para todos. Porém, existem cordéis escritos para crianças, como o livro da Mariane Biggio. E será que esse livro da Mariane Biggio, escrito para crianças, pode ser lido por adultos? Pode, ele pode ser lido por adultos. Muitos adultos se interessam por textos escritos para crianças. Mas e um cordel que é feito para adulto? Uma criança pode ler o cordel que é feito para adulto?
Na verdade, só pode ler se um adulto autorizar, porque muitos cordéis escritos para adultos trazem temas adultos. Então, sempre tem que conversar com o adulto que está na sua casa para saber se você pode ou não ler aquele texto do cordel. E com que finalidade? Qual a finalidade do texto do cordel? O cordel, ele traz uma história, certo? E essa história nós lemos para passar o tempo, para se divertir. Mas não somente para nos divertir. Existem cordéis que eles trazem informações. Eles podem falar sobre uma região, como nós já vimos, sobre um animal, sobre uma planta. Nós acabamos aprendendo sobre isso. Então, o cordel não serve apenas para divertir. Ele serve para divertir e informar. Então, agora que nós vimos um pouco de como são feitos os cordéis, a professora trouxe novamente o texto aqui impresso, para nós vermos essas marcas do gênero cordel no texto impresso, as marcas no papel, certo? Primeiro, o título. O título do nosso cordel, um cordel para muitos chapéus. Então, esse é o título do nosso cordel. Mas e se o nosso cordel tivesse outro título? Vamos pensar, acompanhem comigo. Eu trouxe aqui 3 frases. Vamos olhar com calma cada uma delas e ver se esses títulos combinariam com o nosso cordel. A primeira frase, chapéu de toda sorte. A segunda frase, essa que está em azul, as aventuras do cordel. E a frase que está no verdinho, os chapéus e seus donos. Eu vou dar um tempinho para você pensar qual dessas frases poderia ser um novo título para o nosso cordel. Então, descobriram qual dessas frases poderia ser o novo título do nosso cordel? Qual frase será que combina com o nosso cordel? A primeira frase, chapéu de toda sorte, combina com o nosso cordel? Combina com o nosso cordel, nós já vimos o sentido, dessa expressão toda sorte. Ela está dentro do nosso livro. Então, combina com o nosso cordel. E a segunda frase, as aventuras do chapéu. Será que esse livro fala sobre as aventuras de um chapéu?
Não é esse assunto que traz o nosso cordel, né? O nosso texto, ele não fala sobre aventuras do chapéu. Então, essa frase não combina com o nosso texto. E a última frase, vamos ler lá. Os chapéus e seus donos. Será que essa frase combina com o nosso texto, com o nosso cordel? Sim, porque o nosso texto traz, né, os chapéus e os donos dos chapéus. Então, essa última frase, ela poderia muito bem substituir o título do nosso cordel. Vamos continuar lá. O cordel, ele é composto de versos. Você sabe o que é verso? Vamos lembrar, o que é verso? Verso é cada uma das linhas do nosso cordel. Vamos contar quantos versos tem o nosso cordel? Mas vamos contar assim, só esta primeira parte do cordel. Vamos ver quantos versos tem nessa primeira parte do nosso cordel, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, podemos dizer que essa primeira parte do nosso cordel tem 20 versos. Mas, aqui também nós temos as estrofes. Você sabe o que é uma estrofe? A estrofe é um conjunto de versos. Então, a estrofe é um conjunto de versos separado por um espaço. Eu vou colocar aqui para vocês perceberem. Então, olha aqui onde a professora vai marcar. Então, aqui, ó, nós temos uma estrofe do nosso cordel. Então, olhem lá. Estrofe, um conjunto de versos separados por um espaço, né? Separado por um espaço entre cada estrofe. Vamos ver quantos versos tem essa estrofe? Olhem lá. 1, 2, 3, 4. Então, essa estrofe é composta por 4 versos. Vamos ver a próxima estrofe. 1, 2, 3, 4. Então, a próxima estrofe também é composta por 4 versos. Mas será que todos os cordéis possuem estrofes com 4 versos? Não, na verdade, o cordelista é que decide quantos versos e quantas estrofes terá no seu cordel. Então, a quantidade de estrofes e de versos é de acordo com o cordelista, certo? Agora eu quero que você preste atenção nesse trecho que eu vou ler. Tem chapéu de toda sorte pra gente usar na cabeça, se o sol estiver forte ou mesmo que anoiteça. O que será que dá essa sonoridade ao cordel? O que será que deixa o cordel gostoso para nossa leitura, para ser ouvido? Vocês sabem me dizer? Preste atenção nessas duas palavrinhas aqui, ó. A palavra sorte e a palavra forte. O que tem em comum entre essas duas palavras? Sorte e forte. Elas têm os sons parecidos, certo? Então podemos dizer que essas palavras elas rimam. A palavra sorte e a palavra forte. Então elas têm um som bem parecidos, elas são palavras que rimam. Existem outras palavras que rimam em nosso cordel? Sim. Olhem lá, no próximo verso nós temos a palavra cabeça. E aqui embaixo, anoiteça. Então olhem lá, a palavra sorte no primeiro verso rima com a palavra forte do terceiro verso. E a palavra cabeça do segundo verso rima com a palavra anoiteça do quarto verso. Por isso que elas dão essa sonoridade ao nosso cordel.
Vamos ver essa estrofe que nós marcamos? Ainda que não pareça, cada chapéu tem história, um dono que o mereça e o deixe cheio de glória. Então, olhem lá. A palavra pareça. Pareça rima com história? Elas têm um som parecido? Não, então pareça não rima com história. Pareça rima com mereça? Pareça, mereça, sim, né? A palavra pareça rima com a palavra bereça. Agora vamos ver aqui, história. História rima com qual palavra? História rima com a palavra glória. Então vamos ver lá. Pareça rima com mereça e história rima com a palavra glória. Então agora vamos estudar mais um pouquinho essas palavras que rimam, essas palavras que têm um som parecido. Vamos lá? Olhem lá. Então aqui eu tenho a letra C, a letra O, a letra R, a letra D, a letra E e a letra L. Aqui eu escrevi a palavra cordel. Cordel é uma palavra que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas. Vamos separar a palavra cordel? Cordel. Então ela possui 6 letras e 2 sílabas. Cordel. 1 sílaba, 2 sílabas. Vamos para a próxima palavra. C, H, a letra A, olha lá, formou chá. A letra P, a letra E e a letra U. Nós chamamos aqui a palavra chapéu. Chapéu. Vamos ver quantas letras tem a palavra chapéu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas. Olhem lá, a palavra chapéu também possui 6 letrinhas. Vamos separar a palavra chapéu. Vamos ver quantas sílabas tem. Chapéu. Então, olhem lá, a palavra chapéu possui 2 sílabas. Chapéu. 1, 2. Agora vamos ler novamente. Cordel, chapéu. Cordel rima com chapéu? Sim, apesar da letra final não ser igual, cordel termina com L, chapéu termina com U. A última letra não é igual, mas percebam, falem em casa comigo. Cordel, chapéu. Os sons são parecidos. Então, a palavra cordel e a palavra chapéu são palavras que rimam. E para você não esquecer desse nosso estudo, você vai pegar o seu caderno e registrar agora. Olhem lá comigo. Cordel e chapéu. E eu já volto.
Conseguiu fazer o registro? Vamos lá? Para que vocês lembrem e percebam esses sons idênticos ou parecidos que eles definem a rima, eu quero que você observe o próximo slide. Olhem lá. Cordel, chapéu. Ali embaixo eu tenho mais 4 imagens. Eu quero que você em casa observe essas imagens e faça a leitura das palavras e escreva no seu caderno quais as palavras abaixo que rimam com cordel e chapéu. E eu já volto. E então, conseguiram registrar as palavras aí no caderno? Vamos conferir? Acompanhe o slide. Cordel, chapéu. Será que rima com anel? Você escreveu anel aí no seu caderno? Muito bem, anel rima com cordel e rima com chapéu. E bacalhau? Preste atenção. Cordel, chapéu, bacalhau. Ele tem um som parecido? Não tem um som parecido, então bacalhau não rima com cordel e nem com chapéu. E céu? Céu é uma palavra que rima, então você deve ter registrado aí no seu caderno. E anzol? Preste atenção. Cordel, chapéu, anel, céu e anzol. Anzol não tem o som parecido, então ele não rima. Então vamos conferir aí no seu caderno se você escreveu anel e céu. Confira aí que eu já volto.
tenho certeza que você acertou no seu caderno. Vamos para a nossa próxima atividade? Continuamos refletindo sobre as palavras que rimam. O que eu tenho ali? Eu tenho um boné, certo? Dentro do quadradinho verde, eu tenho um boné. Vamos olhar as imagens abaixo. Eu tenho ali um jacaré, um bule e um café. Eu vou dar um tempinho para você registrar no seu caderno quais as palavras que rimam dessa atividade. E então, vamos conferir as palavras que você registrou aí no seu caderno? Vamos lá? Boné. Será que boné rima com jacaré? Boné, jacaré. Sim, são palavras que rimam, elas têm um som parecido. Então, você deve ter registrado no seu caderno a palavra jacaré. E bule. Bule rima com boné? Não. Não é uma palavra que rima. Então, vamos tirar o bule da nossa lista. E café. Café rima com boné? Sim, café rima com boné e rima com jacaré. Então, aí no seu caderno você deve ter registrado as palavras boné, jacaré e café. Confira e nós já voltamos.
Tudo certo? Então agora eu vou deixar um desafio. Preste atenção na tela. Eu vou deixar essas 3 imagens, você vai fazer a leitura dessas imagens e você vai escrever no seu caderno as palavras que rimam e podem fazer um desenho também. Então vamos lá. Qual era a primeira palavra? Gato, certo? A segunda palavra era um garfo. Garfo rima com gato? Não rima. Então você não deve ter registrado a palavra garfo. E depois, um sapato. Gato rima com sapato? Sim, gato rima com sapato. Então no seu caderno você deve ter escrito gato e sapato. E lembre que você poderia fazer um desenho também, caso você desejasse. Tudo certo, então? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!